Acho que eu posso começar. Boa tarde a todos e a todas. Para quem não me conhece, eu sou a professora Lígia, docente aqui da casa e atualmente coordenadora do programa de pós-graduação da FEF. E hoje nós estamos aqui para receber o professor Mike Lisa, da Ohio State University. Gostaria de agradecer a presença do professor aqui e agradecer também ao professor Jun Takahashi, professor do IFGW, que é colaborador da nossa palestra aqui hoje, por apresentar o professor Mike, né, que está atualmente como professor visitante aqui no IFGW. O professor Mike trabalha com física nuclear, ok? Astrofísica. E ele ele teve aí um pedido, né, segundo o que o professor Jun me contou aqui, para montar um curso sobre física para pessoas que não são formadas em física, né? E esse curso aí essa palestra é bastante interessante porque ele usa os esportes para falar um pouquinho dessa temática, tá certo? Então, espero que vocês apreciem, que vocês gostem. Ele vai falar em português. Ele me disse que está aprendendo português, mas eu ia pedir para vocês chegarem mais para frente, para a gente ter, né, ficar mais fácil da gente conversar e entender aqui a palestra do professor. Oi, Bernardo, tudo bem? Thank you very much. Ok, tudo pronto? Então, como está falado, eu falo português, mas somente um pouco ruim, então, se você tem perguntas, somente me fala, tá? Bom, o título que eu começo foi A Física dos Esportes, mas, na verdade, não vou falar muito deste tópico, mas vou falar sobre como utilizar a ciência de esportes para ensinar física para todos os alunos que não estudam, geralmente, ciências exatas. Tá? Então, em 2010, a minha universidade, Ohio State University, me pediu para criar um curso, uma disciplina para estudantes de áreas bem fora da física, como história, música, dança, coisas assim. E todos estes alunos na universidade têm que fazer um curso, uma disciplina na ciência exata, mesmo que eles não estudam geralmente. E eu descobri, preparando por este curso, que tinha muitos cursos, muitas disciplinas, assim nas outras universidades, mas descobri também que a maioria deles, na verdade todos deles, falham após 1 ou 2 anos. Então, eles não oferecem este curso, esta disciplina mais. E agora eu sei o porquê, e vou falar para vocês o porquê, e vou falar também como criar uma disciplina com sucesso nesta área. E também vou falar que eu acho muito importante ligar com alunos que não estudam ciências exatas. Muito importante mesmo, e vou falar sobre isso. Não vou ler tudo isso, mas vou começar com uma introdução sobre a cultura e atléticas nas universidades, especialmente nos Estados Unidos, mas não é somente lá. Vou falar sobre os desafios em criar uma disciplina assim e como a gente lida com estes desafios. E, no fim, vou resumir. Bom, tem várias metas das pessoas envolvidas. Primeiro, o aluno. Como falei, todos os alunos na minha universidade têm que fazer um curso, uma disciplina na ciência exata, como física, química, astronomia, algo assim.
Bom, mas eles geralmente têm medo das matemáticas, então eles querem um curso, uma disciplina interessante, divertida e fácil. A disciplina do que eu vou falar não é fácil, eles descobrem isso bem cedo, mas é interessante e acho que dá certo. Para a universidade e departamento da física, eles têm metas também. A gente quer alcançar com a comunidade mais ampla, mais pessoas na universidade, especialmente hoje em dia, isso é importante, com, vamos dizer, hostilidade no público geral contra elites das universidades que fazem pesquisas e não é importante para o povo geral. É importante falar com eles e envolver eles nas particulares cursos da ciência. Também, para ser honesto, é importante dentro da universidade, politicamente, também sobre dinheiro, aumentar o número de alunos nas aulas. Okay? Para mim, para o professor, bom, eu sou física nuclear faz 35 anos e adoro física nuclear, adoro pesquisa. Geralmente estou falando sobre ciência mesmo, sobre física. Mas é importante para o professor fazer algo diferente, um pouco desafiante. E eu realmente queria apresentar ciências exatas para alunos, para todo mundo. Okay? E especialmente física matemática. Isso não é Physics for Poets, um curso onde o professor fala sobre ciência, sem realmente falar nada exato com cálculos. Acho que todo mundo sabe do que estou falando, né? E isso acho que isso faz uma diferença para eles. É importante que ninguém na minha universidade é burro. Ninguém. Bom, eles não estudam matemáticas, tudo bom. Mas eles podem entender. É importante, especialmente hoje em dia, que eles tenham um pouco autoconfiança. Ok? E conhecimento com métodos científicos. Porque, bom, eles não vão tornar atletas, a maioria deles, provavelmente físicas mesmo, mas eles são inteligentes, eles são cidadãos de uma democracia neste mundo que tem muitos problemas científicos e eles têm que ligar com estes problemas, em vez de assistir YouTube ou internet falando bobagem. Eles podem entender e eles precisam de autoconfiança que eles podem. E acho isso é a coisa mais importante. Os alunos, geralmente, como falei, focam em áreas bem afastadas das ciências exatas. Por exemplo, tem muitos alunos que estudam negócios, ou literatura, história, dança, arte. Também esportes. Muitos deles querem ensinar esportes ou fazer negócios. A maioria deles fazer negócios relatado para os esportes. A maioria dos alunos fazem este curso no segundo ou terceiro ano da universidade. Geralmente, alunos ficam em Ohio State 4 anos. Okay? Deixe-me falar um pouco sobre a cultura, especialmente nos Estados Unidos. O Ohio State University é a maior universidade do país, é bem grande. Né? E isso é a página inicial da universidade, e você pode ver os menus aqui. Bom, fala sobre acadêmicas, a física, a química, as coisas que você pode estudar, mas no mesmo nível, atléticas. Né? Bom, Ohio State, por muitas pessoas nos Estados Unidos, quando eles pensam em Ohio State, eles estão pensando em atléticas. A gente tem 18 times, equipes para homens em NCAA e 18 também para mulheres.
O NCAA é uma organização mais ou menos profissional para alunos nas universidades, e muitos deles continuaram para ser atletas profissionais, ou talvez entrar os olímpicos. E vou falar um pouco mais sobre isso. Para mulheres, a gente, como falei, tem muitos times aqui. Você pode ver, isso é mais ou menos profissional. Tudo isso é na televisão, mais esportes aqui, softball, natação, tênis, atletismo. Ela entrou para os Olímpicos também. Para homens, claro que tem beisebol, esgrima, hóquei de gelo, coisas assim. E mais luta livre, tênis, vôlei. Bom, são nos Estados Unidos, então, claro que tem esportes e times também como armas de fogo. E mesmo nos Estados Unidos, a gente tem futebol. Okay? Claro, a gente não se chama futebol, mas soccer, porque o esporte mais importante nos Estados Unidos, o rei dos esportes, é futebol de verdade, futebol americano. Isso é o estádio bem perto do meu escritório na universidade. Cabe 110 mil pessoas, somente usados 8 ou 10 dias por ano. Somente 10 dias por ano. Fora disso, é mais ou menos vazio. Então, você pode ver que isso é importante mesmo, é mais ou menos profissional. Okay? E alunos da universidade, como falei, entrou nos Olímpicos, também NFL, isso é somente um pouco, mas ele ganhou a medalha de ouro no Rio, e ele foi aluno na minha aula. Claro que isso é porque ele ganha. Bom, geralmente, estes alunos dizem que eles odeiam as matemáticas, mas geralmente eles realmente têm medo desse, como falei. Mas são bem interessados nos esportes. Atletas, claro, mas também outros alunos. Todo mundo assistiu o jogo de ontem. Todo mundo assistiu highlights no YouTube. E estão bem familiar com o que aconteceu no campo. Então, para atingir a nossa meta de ensinar ciência exata, vamos usar este interesse. Okay? É importante ligar diretamente com este interesse, mas tem muitos desafios com isso. Okay? O primeiro desafio é expectativas dos alunos. Especialmente hoje, mesmo quando eu comecei com esta disciplina, tem muitos programas, websites, YouTube, fazendo apresentações que explicam os esportes que aconteceram ultimamente, ontem, por exemplo. E eles são parecem muito sofisticados e com computadores e tem vídeos ótimos que você pode usar na aula, na verdade. Tem fatos e pessoas muito famosas, fatos interessantes. Às vezes são verdades, às vezes não, mas é difícil entender sem treinamento. Okay? E acho isso importante. Este cara aqui é muito famoso nos Estados Unidos, mas tem muita pessoa como ele. E isso é mais ou menos infotainment, ok? Parece como uma aula, uma explicação de verdade. É difícil saber que é verdade ou não. Os shows são muito divertidos e é importante que a gente, professores fazendo estas aulas, não tem que, vamos dizer, competir com ele. Ele é muito divertido, tem pessoas famosas, a gente não, mas a gente tem outro trabalho para ensinar de verdade. Deixe-me mostrar um vídeo aqui.
no esporte do beisebol, o batedor tem que correr para a primeira base, né? E é importante atingir a primeira vez o mais rápido possível. E tem muitas conversas com frequência. É melhor correr até o base e continuar, porque você pode fazer isso, ou mergulhar, ok? Na internet você vai ver, especialmente depois de um jogo de beisebol, qual é mais importante. E quase tudo, este vídeo, este episódio do show é citado como a resposta científica. Então, vamos ver isso. É em inglês, mas acho que é mais ou menos fácil. It's an ongoing debate in baseball. Is it faster to run through first base or to dive head first? The only way to answer this question is to put both techniques to the test. Here in the Sports Science Lab, we built a special base path with 2 tons of the same custom dirt mix used in Yankee Stadium and Dodger Stadium. And our designated runner is college ball player Jake Wood. Ele é meio famoso. 3, 2, 1, go! Hitting a top speed of almost 18 miles an hour, Jake runs through first. Then we had him dive. And dive. And dive. Which method is faster? Computer analysis of our high-speed video reveals that when he dives, Jake covers the last 10 feet, on average, in 270 milliseconds. Is that faster than running through the bag? Our testing reveals that when running through first, on average, Jake covers those last 10 feet in only 260 milliseconds. That's 10 milliseconds faster than diving. What's surprising is that when we overlay the high-speed footage, we see that as Jake dives, he actually pulls ahead. But the moment his feet leave the ground, he decelerates by 50%. By remaining upright, Jake takes one more propulsive step forward and maintains his velocity through the bag. Ok. Então, ele disse que é melhor correr em vez de mergulhar, porque o momento que você não tem contato com o chão, você diminuir a velocidade. Isso é exatamente o oposto da verdade. Isso viola a primeira lei do Newton. E a primeira coisa que a gente fala na física, ok? Então, seria melhor que este vídeo não existe, ok? Porque ensina a coisa errada do começo. E vou falar mais sobre este vídeo depois, mas isso é o tipo de coisa que os alunos são expectativa, ok? Expectante. Bom, isso é um desafio. Outro é falta de preparação em matemáticas e ansiedade sobre isso. Quando eles descobrem que tem que usar matemáticas, eles têm muita ansiedade e acham, eu não posso fazer isso é para pessoas mais inteligentes. Não é verdade. Claro. Isso é o resumo do curso no Ohio State. E a primeira palavra neste curso é physics, né? Física. Esta é uma disciplina de física. E alunos veem isso e dizem, mesmo? Sim, mesmo. Isso é física. A gente vai fazer cálculos. E somente por isso, em vez de um professor, blá, 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 algo assim, somente assim pode fazer e entender a física. Não é difícil, mas parece desafio para os alunos se você se apresenta para eles uma vez. Não é muito difícil, somente um pouco de álgebra, só isso, talvez
algo com vectores em trigonometria. Também a gente fala sobre aerodinâmicas. Geralmente a gente não fala sobre isso nos cursos iniciais para pessoas que estudam física, por exemplo. E uma formulário assim parece muito complicado para esses alunos. E eu posso entender, mas é somente multiplicando vários números. Então, a gente faz isso e é importante que os alunos, e eles descobrem até o fim do curso, o fim do semestre, que eles podem usar isso. E isso é importante. Para mim é importante. Outro desafio tem barreiras desnecessárias para este tipo de estudo. Parece, às vezes, que tem esportes, coisas interessantes, o mundo do aluno, e tem ciência exata, que mora num universo paralelo, por exemplo. E, por exemplo, especialmente nos Estados Unidos, a gente usa unidades diferentes. A gente usa feet e miles em vez de metros e quilômetros. A gente usa pounds e vocês usam quilogramos. Mas é interessante dizer que mesmo em esportes como futebol, as especificações dos esportes usam unidades imperiais. Tudo bem, vocês não ligam sobre isso, 8 feet, 2,44 metros, tudo bom. Mas para alunos nos Estados Unidos, se eu falo, a cesta do basquete tem altura de 3,05 metros, isso eles desligam imediatamente. A altura é 10 feet, 10 feet, só isso. Também com futebol americano, o first down, o jogador tem que atingir 10 yards, não é 9, algo metros, ok? Então, é importante, tem professores na minha universidade que recusam ensinar este curso, okay? Porque eles não gostam de usar yards and feet, e inches e pounds, mesmo que a gente use dia por dia. Okay? Porque para professores, tudo bem, a gente pode usar os dois, mas para alunos, se tem que falar sobre 9, algo metros, parece um outro mundo. Isso é importante. Isso é sobre unidades, mas tem muitos exemplos assim, que um professor tem que pensar para fazer um sucesso neste tópico. Ok. E por que isso é ainda aqui? Bom, isso aqui mesmo no Wikipedia, as especificações das pessoas, por exemplo, o Anderson Varejão, meu jogador predileto, tem altura 6 feet 11 inches. Ninguém sabe que é quase 2 metros, mais de 2 metros. Mas em outros esportes não tem pounds e feet aqui. Então, é importante para cidadãos americanos saber usar os dois. Não é importante para vocês, mas é importante para cidadãos americanos saber usar os dois. E talvez isso é a primeira vez que estes alunos usam metros, por exemplo. Bom, eu falei sobre 3 desafios, okay? Expectativas. O que é importante é que a gente conhece estes vídeos, Sport Science, websites, explicações erradas, ok? E usam. É importante que a gente use. Também é importante, não tenta ser entretenimento como estes websites. Você é instrutor, professor, tem outro trabalho, ok? Isso é importante, porque eu já vi vários professores tentar ser o John Branca's. Isso não dá. Bom, a falta de preparação, o que eu descobri mais importante é não baixa expectativas suas dos alunos. Eles podem usar matemáticas e
você tem que ter confiança neles e eles vão ganhar autoconfiança. Não são burros, mesmo que eles resistam primeiro. E unidades e coisas assim. É importante enfoque em ligações e evite barreiras desnecessárias, ok? Então, fora da zona do conforto do professor típico. Assim, a ciência não deve morar no universo paralelo. Isso é nosso trabalho, fazer este ponto. Também, talvez o desafio mais importante é o assunto mesmo, especialmente por um professor de física, que não geralmente fazer cursos assim para alunos fora da física. Isso é o que os alunos querem entender, ou pelo menos o que eles acham que querem entender. Na realidade, em todos os momentos nos esportes é muito complicado. Acho que vocês sabem isso melhor do que eu. Tem muitas coisas acontecendo em cada momento dos esportes. Em física, a gente geralmente tem muitos tópicos, relatividade especial, eletrodinâmica, coisas assim. E meus colegas dizem, isso não é difícil, somente tem que usar mecânica clássica, mais ou menos F = ma, só isso. Eles têm razão em princípio, mas a gente geralmente fala assim, com planos inclinados e uma pessoa num carro sem ar, sem resistência de ar. A gente fala assim, porque é simples e a gente pode focar numa fenômeno, conservação da energia, algo assim. Mas se eu falo a estes alunos que esportes é muito legal esquiar, por exemplo, é mais ou menos a mesma coisa com um plano inclinado, com um bloco. Eles desligam imediatamente, parece um outro mundo. Eu sabia que o professor ia falar sobre golfe na lua sem ar. Isso é estúpido. E eles têm razão, é estúpido. Mas é difícil achar esta região aqui. E isso é o que é importante, o desafio mais grande, é achar algo que é simples, não sei, mas nítido, vamos dizer assim, e também interessante. Existem tópicos aqui, mas é importante e difícil achar eles. Okay? Isso foi meu desafio mais grande, e acho que para outros professores também. Então, é importante achar este equilíbrio. A maioria das situações nos esportes bem interessantes não são bons exemplos para ensinar um tópico, conservação do momentum, energia, torque, angular momentum, algo assim. Mesmo assim, a gente tem que evitar, se puder possível, idealização ou simplificação demais, como o golfe na lua. Bom, também é importante achar um momento nos esportes, do jogo ontem, por exemplo, que acham interessante, seja nesta região aqui, e usar o matemáticas como mais ou menos um mal necessário. A gente tem que usar matemáticas. E assim, começando com o evento atlético, e usar matemáticas somente quando é necessário. Você pode desenvolver um conceito, momentum, energia, algo assim. Somente dá assim. E eu falei que outras universidades tentaram este tipo do curso também, e todos falham,
porque os professores insistem. É difícil fazer algo novo e seguir a abordagem padrão, como eles usam para alunos de físicos no começo da universidade. É mais ou menos o mesmo como o plano inclinado. Não é errado, mas não dá. Só isso. Ok. Então, vamos falar sobre este exemplo de beisebol que a gente viu. É importante entender que a primeira lei do Newton é fundamental para a física. E é importante falar sobre este vídeo, mas não é um bom exemplo para ensinar um ponto. Tem que desenvolver várias coisas. Então, você tem que usar esta região bem específico para introduzir e ensinar centro de massa, cinemáticos, leis de Newton, trajetórias, resistência do ar, e que não é importante neste caso. Por exemplo, o torque, rotação dos objetos deformáveis, como o corpo humano, né? Somente quando a gente aprende tudo isso que a gente pode entender o que é errado com este vídeo que a gente assistiu. Okay? Porque é verdade que a pessoa que mergulha está mexendo mais devagar, mas não porque do motivo do que eles falam. É mais complicado. Quase tudo é mais complicado do que a gente pensa imediatamente. E tem projetos, alunos fazem projetos na aula, fora da aula, na verdade. Isso é um aluno que acho que ele fez o time secundário para os Olímpicos em salto em distância. E ele usa uma plataforma de força para medir as forças verticais e horizontais, para entender o que acontece neste ponto aqui. Não vou falar muito sobre isso, mas é importante fazer medidos das forças, locações, tempos, assim, para realmente entender o porquê este vídeo era errado. E projetos assim são muito legais. Os alunos adoram isso e tem mais engagement com isso. Vou falar um pouco mais sobre isso. Tem muitos tópicos que os professores têm que aprender, na verdade, têm que pesquisar antes de falar sobre, antes de dar este curso. Por exemplo, poder e limites humanos. Se a gente fala sobre adoração dos eventos, como luta livre, ou talvez o salto da distância, o futebol, algo assim, tem várias durações destas atividades, e por causa do nosso corpo, o jeito do que o nosso corpo funciona, a gente pode entender o porquê eles têm eles podem fazer um poder por algum tempo. E talvez o hóquei de gelo é bem mais curto, os jogadores somente estão no gelo mais ou menos 24 segundos em cada vez. Não sabia disso antes. Também o futebol, isso é muito rápido, então eles param, como você sabe, e também outros esportes. Para falar sobre os eventos, os professores têm que pesquisar e incluir estes tópicos. Também tem que incorporar os conceitos atípicos como os equipamentos. A gente quase nunca fala sobre coefficient of restitution, elasticidade, deformabilidade, mas são crucial para entender os esportes. Geralmente, os
as baulas que eu falo nas minhas cursos não tem fricção, não tem deformabilidade nenhuma, não tem coefficient of restitution, nada assim. Mas, no mundo real, isso é importante, a gente tem que incluir. É fundamental, né? E também a gente, claro, fala sobre coisas como a força do Magnus, aerodynamics, né? E é importante entender quando a gente mede forças, vamos dizer, como que depende no time, como jump, algo assim. É importante saber que a gente tem que estimar, aproximar o tratamento do evento. Isso é talvez a mais importante coisa que pesquisadores fazem na realidade, mas para alunos nas aulas de física, na minha universidade, a gente quase nunca fala sobre isso. É muito importante, é necessário para estes alunos. Então, meus alunos neste curso aprendem mais do que alunos na física típica, né? A gente usa vídeos com frequência e fazer estimizações nestes vídeos. É bem simples. Vamos ver. Como isso aqui. Se a gente quer entender a trajetória deste bola com resistência de ar e coisas assim, e a rotação da bola, tem que saber, por exemplo, a velocidade. Deixe-me ver aqui. Então, somente fotogramas um depois do outro, a gente pode medir, aproximar. É só isso. Isso é bom o suficiente. Aproximar a localização da bola e o tempo no vídeo. Então, começa em 3,66 segundos. E vamos ver. Então, o tempo entre estas duas localizações é somente 34 milissegundos. A gente sabe a distância que a bola mexe, porque é mais ou menos 2 vezes o raio da bola. Então, a gente sabe a velocidade aqui em miles per hour, né? E a gente começa assim. Os alunos podem ver, isso não é muito complicado. É bem fácil entender e depois disso, a gente pode analisar melhor. Por exemplo, isso é um evento muito importante nos esportes. Isso é Bob Beamon, em Mexico City, 1968, acho. Tem o recorde do long jump aqui, versus ano, e tem vários recordes, e isso é Bob Beamon aqui. Foi incrível mesmo. Estes Olímpicos, claro que era muito importante, especialmente para atletas negros, né? Então, isso foi fantástico. E acho que tem vídeo aqui também. The afternoon of the finals was overcast, with occasional rain, and no one was expecting what was about to occur. Bob Beamon took off down the runway, and took off into the history books. Então, isso foi incrível. Isso foi fora da medida, fita medida que eles tinham, e ele não sabia a distância que ele atingiu, porque eles anunciaram em metros, e ele somente sabe do feet, né? Mas, vamos continuar. Mas a gente pode analisar isso, e os alunos realmente gostam disso, e faz muitos pontos importantes. Então, a gente pode, do vídeo, ver o tempo, cada momento, a localização do atleta, e fazer uma análise. Isso é mais ou menos simples, mas
tem muitos pontos importantes aqui. Ele tem várias formas do corpo, as vários pontos do evento. Ele salta neste aqui com braços em cima e ele atingir o chão de novo nesta posição. E você sabe o porquê isso é por causa do centro de massa. Okay? Então, a primeira coisa, a gente sabe a distância que ele atingiu, isso foi o recorde, e do vídeo a gente pode ver que está no ar mais ou menos 1 segundo. Okay? Ele começa com esta altura aqui, Y0, Y0, e bate o chão com menos, porque o centro de massa é o que importa. Então, os alunos estudaram isso antes deste análise. Isso é mais ou menos a mais importante coisa. Então, a gente sabe o quanto a altura muda durante o evento e é bem fácil calcular a velocidade vertical e horizontal. Então, a gente tem o ângulo da salta. E a gente tem na física introdutória, nas minhas aulas, o range equation. Okay? Se algo começa nesta altura e termina a mesma altura, tem o range, a distância que você pode atingir. E ele pode atingir mais ou menos 7,6 metros. Isso não é muito impressionante. Isso não seria um recorde olímpico. Mas ele não termina aqui, porque ele não tinha esta forma do corpo. Okay? Então, é importante que ele estava no ar por mais tempo. Isso é bem fácil calcular, claro para vocês, e mesmo depois de um tempo para meus alunos também. Ele tinha tempo adicional no ar, porque eles entendem, ou pelo menos o corpo dele entende, as leis da física. Okay? Então, por causa disso, ele ganha mais de 1 metro adicional. E por causa disso, ele ganhou. Então, os alunos entendem que ele estava usando as leis da física, que não são simples, na verdade, para ganhar uma medalha de ouro. Okay? E nas minhas aulas da física introdutória para físicos, para alunos da física mesmo, a gente geralmente disse que você pode atingir a distância máxima com 45 graus. Por quê? Porque ele não foi com 50 e 20 graus. 45 graus. Isso é somente 20 e 25. O porquê? Por causa das limitações humanas, só isso. Ele estava correndo com a velocidade de um sprinter e ele salta do chão com a velocidade que um jogador de basquete pode atingir. Então, os limites do corpo fazem este launch angle, o ângulo do início, não ser 45 graus. É importante que os alunos entendam isso. E, na verdade, é importante que o professor entenda isso também. É importante para o mundo real. Bom, deixe-me falar um pouco e depois termino sobre envolvimento estudantil. Né? Cada semana, alunos me mandam vídeos do jogo de ontem, da universidade, talvez time profissional, olímpicos, algo assim, para analisar. É importante que o professor saiba qual vídeo são bons exemplos. Eu já falei que a maioria não são bons exemplos, mas pode ser, e os alunos adoram ver os vídeos que a aula em geral analisa. Né?
exemplo. Isso é Charles Hamlin nos Olímpicos em Sochi, ultimamente, speed skating. Eles me perguntam por que todos eles se inclinam no mesmo ângulo. E, na verdade, eu não sabia, nunca pensava nisso antes disso. Now, in our under 7, they've got 6 laps to go. Critical point in the race. Hamlin to the front, 5 laps remaining. Okay. Porque eles todos se inclinam no mesmo ângulo. Okay? É bem simples entender, na verdade, com as ferramentas que a gente estuda. A gente sabe o raio da curvatura do campo aqui, e não aparece aqui, mas aqui falou a velocidade, 12 metros por segundo. Somente com isso a gente pode entender. Mas é importante. Assim, estes caras cairiam, né? Se eles não estivessem mexendo. Okay? Então, é importante ver, deixe-me ver aqui, que não tem rotação sobre o centro de massa. Okay? Por causa disso, eles não caem. Mas por quê? Parece que eles deveriam cair. Qual forças existem? Bom, tem a gravitação, né, que tem força baixo no centro de massa, tem a força normal, vertical do gelo, e também, claro, eles estão acelerando horizontalmente no curvo, tem friction, que aponta nesta direção. E os alunos, a gente passa mais ou menos, conversa sobre isso, mais ou menos 45 minutos. A gente faz bem devagar para entender. Isso é interessante. Então, vamos falar sobre os torques sobre o centro de massa. Bom, a gravitação aqui, então gravitação não tem torque neste ponto sobre o centro de massa. Tem duas mais forças. Tem a força vertical do gelo, o normal force, e também a força horizontal. A gente sabe qual é a velocidade e qual é o raio da curvatura que ele está mexendo. Então, é bem fácil escrever a força da fricção. Né? Também, a gente sabe, não sei o que é a massa dele, mas é fácil escrever a força normal, okay, do gelo vertical. E por causa disso, a gente pode medir, calcular bem fácil, na verdade. E é interessante o ângulo que eles têm que ter. Okay? E para não cair, este ângulo tem que passar dentro do centro de massa, independente da massa do atleta. Então, eles têm que ter este ângulo se eles não quisessem cair. Okay? E por causa disso, os alunos também achavam bem interessante. Mais eles também fazem projetos fora da aula. E tenho muito deles, somente vou mostrar um. Isso é chute de futebol com efeito. Okay? O aluno disse que ele pode atingir um golo do canto do campo. Tudo bem. Então, eu falei, faz isso, faz um vídeo e faz uma análise. Ele aqui é aluno da história e ele é aluno da música. Okay? Não são físicos. Mas ele vai chutar o futebol e vamos ver. E ele me falou que isso foi a primeira vez, a primeira tentativa. Eu não sei.
Mas é importante. Eles tinham vídeos, isso foi em 2010, então eles tinham dois celulares e fazem uma análise. Primeiro, acho que eles são reversos. Eles sabem, por causa do video player, quando a bola começou e quando atingiu o chão de novo. Okay? Então, eles sabiam o tempo no ar, o hang time, 2 segundos, mais ou menos. Também, eles sabem a velocidade e direção da velocidade por causa do vídeo. Eles têm algo, não sei o que eles são, mas algo aqui com distância fixo dentro deles. E também eles pintaram a bola com cores, né? Vamos ver. Bem simples. E deste vídeo, também eles mediu a velocidade horizontal em feet per second e também a velocidade de geração, ok? Porque tem cor de rosa aqui e cor de rosa aqui de novo. Então, isso foi uma geração da bola. Então, eles têm a informação que deveria dizer o que vai acontecer depois. E também outras coisas, o ângulo inicial. Claro que tudo isso é estimação. Tudo bem. Eles podem ligar com isso. Não tem que ser exato. Eles não estão construindo um bombo nuclear. Né? Isso é uma análise simples, fazendo ciência. E tem 4 forças, tem gravitação, tem resistência de ar, tem força de Magnus, isso é o que é interessante aqui, e também tem buoyancy, que não é muito importante aqui. Mas estas imagens foram dos alunos mesmo. E eu tenho muito orgulho com eles, na verdade. Eles fizeram um trabalho fantástico. Eles calcularam o força Magnus, que tem direção horizontal, e foi mais ou menos a mesma com o peso da bola. Isso é interessante, não sabia disso. O peso da bola, por causa da gravitação, é mais ou menos o mesmo como a força da Magnus. Legal. Então, com tudo isso, eles fazem cálculos com Microsoft Excel, só isso. Isso é olhando do lado e a bola terminou aqui. Se eles incluem resistência de ar, deveria terminar aqui e com resistência de ar, com e sem resistência de ar. Então, eles me falaram, o experimento falhou. Não falhou, não. Isso é perfeito. Foi estimizações, aproximações. É importante entender isso. É importante para meus alunos entender isso. Porque a gente tem mudança climática no meio ambiente. E tem pessoas no Fox News nos Estados Unidos. Os cientistas, eles não sabem tudo exatamente. Então, eles não sabem nada. Isso não é verdade. A gente pode entender a maioria das coisas e fazer cálculos que significam algo. Isso é importante. Isso é como um pássaro veria, assistiria, vamos dizer. E também, o bala terminou aqui com resistência de ar e sem resistência de ar. Isso é muito bom. Os cálculos, para mim, são bons o suficiente para este experimento. Eu acho que eles aprenderam muito. Bom, deixa-me resumir. Uma disciplina sobre a física dos esportes para os alunos geral, alunos que não estudam física ou ciência exata, pode ser interessante
para introduzir eles para a ciência exata. E acho isso bem importante. Tem muitos desafios e, por causa deles, a maioria das disciplinas tentativas falham. E eu falei sobre a maioria deles. É importante para os professores sair da zona do conforto deles. Eu sou professor faz mais de 30 anos e eu sempre dou aulas do mesmo jeito para os alunos da física. Tem que mudar para fazer ligação com estes alunos diferentes. Não é trabalho deles, é meu trabalho. E a maioria dos professores não pensam assim, infelizmente. Eles têm expectativas que a gente tem que lidar e têm medo de matemáticas. É importante que eles saibam, por fim da disciplina, que eles podem fazer matemáticas. A gente liga com o interesse natural, cultural e natural dos alunos e introduzir matemáticas, formulários, conceitos científicos como mais ou menos mal necessário. A gente tem que fazer isso. Isso dá muito bem. E é importante, enquanto fazendo isso, ter equilíbrio entre conceitos nítidos, que podem focar, conservação de momentum, algo assim, torque, angular momentum, algo assim, conceitos nítidos e realísticos, que são muito importantes, com muitos conceitos acontecendo a mesma coisa, ao mesmo tempo. Isso é talvez o desafio mais difícil. A aproximação é crucial. Uma pessoa, cientistas, podem fazer cálculos que significam algo sem informação exata. Acho que muitas pessoas não aprendem isso. E vídeos, highlights e projetos criativos aumentam o interesse dos alunos. Então, eles talvez... isso é importante para eles. E para mim, não é importante, na verdade, que eles lembram os leis do Newton. Seria muito bom, ok? Mas é mais importante ter conhecimento, uma experiência com ciência exata, porque isso é importante para a vida deles e para a nossa sociedade com problemas que a gente tem hoje. E isso é a mais importante coisa para mim. É isso. Thank you very much. Nice talk. You're Brilliant talk. Falando parece que é fácil a física, né, gente? Alguém quer fazer o curso de física? Eu acho que um ponto importante é que, além das questões específicas da física, pensando, né, que a gente tem alunos de diferentes áreas, o professor Mike traz a importância de nós refletirmos como nós vamos ensinar o que a gente tem que ensinar para os nossos alunos, né? O quão criativo a gente pode ser e como que a gente traz a ciência, né, para a realidade do aluno, seja ele da graduação ou da pós-graduação. Então, acho que, além das questões da física, né, a gente tem essa questão importante de nós estamos aqui, né, para vocês se formarem docentes, nós somos docentes. Como é importante a gente refletir nesse sentido. Queria abrir para perguntas agora, gente. Pode falar em inglês, português, espanhol, a gente traduz tudo. Perguntas? Alguém quer falar, comentar? Professor, tá bom. Obrigado pela palestra. Em português, pode ser? Sem problema? Pode ser. Talvez vou pedir que você fale em inglês, mas vamos tentar. Sim. Quantas aulas tem o curso? How many classes do you have? Quantas aulas por semana? Tem, na verdade, neste curso tem
2 aulas por semana e cada aula é 1 hora e 40 minutos. Foi isso a sua pergunta? Yeah, but how many weeks? Isso é 16 semanas. E quantas aulas introdutórias para os princípios básicos de física? How many introductory classes for the basic concepts? For these students? Yeah. 0. 0? Sim. Sim. E isso é, por a maioria deles, isso é a primeira curso na física na vida deles. Na universidade, com certeza. Talvez antes disso eles tinham um pouco da física, mas isso é bem ruim antes da universidade. Sim, e isso é o primeiro curso e o último também, para a maioria deles. Então, é importante fazer um bom trabalho. Thank you very much. Olá, professor. Boa Oi. tarde. Obrigada aí pela palestra. Eu queria entender um pouco melhor aquela... você falou do Sport Science, o programa, o show. E eu queria entender, ele faz o experimento ou ele pega um estudo que tem essa relação com o experimento e reproduz? Eles fazem experimentos. E aí, a partir disso, que ele dá o resultado dele, da cabeça dele. Talvez você pode dizer em inglês para mim. No, I need to understand about the program, the show. Desculpa. Sei o inglês é melhor do meu português. Entendi. Do programa, o Sport Science, o programa que ele mostrou. Eu quero entender se eles pegam um estudo e reproduzem esse estudo, ou se ele assiste o programa, assiste um jogo... Nos meus alunos? Não, o programa que você apresentou, o Sport Science. O apresentador, ele assiste um jogo e reproduz, ou ele pega um estudo? Os dois neste show. Às vezes tem um momento dos esportes de um jogo recente, muito importante, todo mundo assistiu. Então, ele analisa o vídeo, mas muitas vezes ele faz experimentos no show. Muitos desses experimentos são muito legais, os dados são certos, mas as explicações são bem erradas, com frequência. Entendi. E eu e outros professores escreveram para eles e eles não ligam. Entendi. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Congratulations, Professor Mike, for your brilliant presentation. I'd like to know how was the motivation you had to prepare physics in sports. Then you came from the astrophysics and nuclear physics. What's your motivation to enter in this area? Yeah. Bom, o motivo porque eu fiz isso. Bom, adoro pesquisar física nuclear, adoro mesmo, e também, ultimamente, astrofísica. Mas, bom, a gente são curiosos. Se a gente não fosse curiosos, nós seríamos professores. Então, é importante fazer algo novo, ter um desafio. E pessoas me perguntaram, isso aqui é o seu primeiro livro? Eu falo, é meu último livro. Isso requereu 3 anos da minha vida, 3 anos mesmo. Foi muito difícil. E eu gosto do desafio.
E também eu percebo, tenho filhos também, e eu percebo que algo assim é muito importante para estes alunos. Então, eu realmente queria ajudar, fazer algo que eu acho muito importante para a sociedade. Então, isso parece bem nobre, não? Mas eu acho assim, mas o desafio foi importante para mim. E por o mesmo motivo estou fazendo astrofísica hoje em dia, em vez de simplesmente sempre fazendo física nuclear. Por exemplo, o Jun Takahashi está fazendo física médica, algo novo para ele. Então, é natural. Mas acho que não vou fazer algo assim mais. Aprendendo português. Isso é desafio o suficiente. Mais perguntas? Boa tarde. Boa tarde. Eu vi que, então, ficou mais por volta da mecânica clássica ali a aula, mas eu queria saber como, por exemplo, poderia ser abordado termodinâmica ou eletromagnetismo aplicado em esporte. Se tem algum exemplo, só para concretizar mais. Bom, acho que eletrodinâmico, não. Geralmente não. Pode pensar em alguns exemplos como, na verdade, não. Imagino que posso imaginar exemplos artificiais, na verdade, e por causa disso os alunos não ligariam com isso. Termodinâmicos. Pode ser. Pode ser bem simples. Tinha o US Open em Nova York, jogo de tênis bem famoso, torneio de tênis. E os jogadores, ultimamente, 3 anos atrás, talvez um pouco mais, estavam reclamando que a bola estava mexendo rápido demais e eles não entenderam o porquê. E o US Open me ligou por telefone perguntando por que isso está acontecendo. E eu pensei um pouco e eu pensava que isso é mais ou menos, provavelmente, por causa da temperatura. Foi verão bem quente neste ano em Nova York. E eu fiz rapidamente alguns experimentos no meu laboratório com meu aluno. E o coefficient of restitution da bola, o perder de energia. Diminuam, o perder de energia diminuam com mais temperatura, porque a pressão do ar dentro da bola. E isso foi publicado em muitos jornais. Eu estava surpreso com isso, mas eles falam, um professor estudou isso sobre o US Open. Bom, mas isso é um exemplo bem simples. Provavelmente tem exemplos que não estou imaginando agora mesmo. Termodinâmica, sim. Mecânicos quânticos, não. Eletrodinâmicas, relatividade especial, não, mas podemos pensar em exemplos artificiais, de novo, talvez seria interessante. Mas geralmente é mecânicos clássicos. E como o corpo humano funciona, gerar poder quimicamente, por exemplo. Somente isso. Muito obrigada. Mais perguntas? So, Mike, thank you very much
It was a great pleasure Thanks. having you here. Thanks. Gente, obrigada. Né? E falar que a FEF está sempre de portas abertas para receber o professor Mike, que é um professor que adora o Brasil, né? E que está aqui como professor visitante e deve voltar mais vezes. Sim. Muito obrigada. Estaremos sempre de portas abertas. Obrigado. Obrigada, gente.